A resistência ucraniana no fronte de guerra consegue derrubar um caça russo, o tal Sukhoi 25. Nós temos inclusive imagem da queda do avião e de sua destruição no solo. Toretsk é uma das mais importantes cidades do fronte de guerra. Nos últimos dias nós comentamos aqui, inclusive a propósito do exército russo ter avançado totalmente sobre esta região e buscar avançar além de Toretsk, no interior de Donetsk, com o objetivo claro, conforme nós podemos observar, chegar até a região de Dnipro. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2025, nós temos uma série de temas a serem tratados aqui, entretanto, por questões de trabalhos pessoais, não consegui fazer o vídeo mais cedo, mas vamos aqui tratar de alguns assuntos importantes. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal, a fim de que mais pessoas eventualmente também cheguem ao nosso canal, divulgue o nosso conteúdo. Pessoal, então, reiterando, dia 9 de fevereiro, são diversos temas e um deles importantes que chama a atenção é a Ucrânia conseguindo derrubar um caça Su-25. Este assunto, de certa maneira, repercute aí junto às pessoas que acompanham a guerra entre Rússia e Ucrânia, porque, novamente, reiterando aqui, a Rússia, até então, era compreendida como uma grande potência nuclear e, eventualmente, tem enfrentado a Ucrânia e não conseguiu chegar nos seus objetivos totais no território ucraniano, embora reitere-se também que a Rússia avança, na concepção de alguns pouco, mas o fato é que tem avançado. Vamos até observar aqui o vídeo que nos evidencia justamente o momento da queda ali do caça russo em território ucraniano ocupado pela Rússia, no caso a região de... Nós temos aqui até o vídeo mostrando justamente o momento em que o caça russo é jogado contra o solo, porque já vinha perdendo altitude após ter sido atingido. Vejamos. E nós vemos aqui no canto da tela, no canto inferior esquerdo, justamente o caça russo voltando quando vai ser chocado contra o solo e, portanto, existe ali a explosão. Então, nós temos a Ucrânia, conforme nós podemos observar, buscando resistir aos avanços russos no fronte de guerra e, por sua vez, uma perda de material bastante considerável aí no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. Por outro lado, aqueles que acompanham a guerra mais do lado da Rússia vão dizer que, para lá, os caças F-16 e outros tipos de aeronaves que foram disponibilizadas para a Ucrânia também não tiveram lá tanto sucesso no fronte de guerra e também foram perdidos à medida que lutavam nessa guerra que lamentavelmente não chega a um fim. Um tema importante que nós abordamos aqui há alguns dias e volta na forma de um mapa, esse daqui, os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, conforme nós podemos bem visualizar na fotografia, no caso aqui no nosso mapa, Estônia mais ao norte, aí nós temos a Letônia e também a Lituânia, ambos não, né? Lituânia. Os três países fazem parte tanto da União Europeia, bem como também fazem parte da OTAN. E o que chama muita atenção é que eles são fronteiriços com a Rússia. A Rússia já está logo aqui. E são ex-repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? São mais do que a Polônia em termos de relação com a Rússia, porque a Polônia não fazia parte da União Soviética, mas sim era um país que foi ocupado no contexto do final da Segunda Guerra Mundial e era uma espécie de estado satélite, diferentemente das repúblicas soviéticas que estavam necessariamente integradas a Moscou de maneira muito mais significativa, enfim. Então, a Estônia, Letônia e Lituânia, que são ex-repúblicas soviéticas, tinham uma grande integração de infraestrutura com a Rússia. A gente visualiza que estes países se distanciaram da União Soviética quando acaba, não é? Se distanciaram da Rússia, melhor dizendo, quando acaba a União Soviética. E entraram para a União Europeia, entraram para a OTAN e tal, e agora a gente tem tais países cortando o fluxo de energia desde o território da Rússia em direção à Estônia, aqui, por exemplo, ou mesmo Lituânia. A gente vê aí as regiões fronteiriças por onde entra cabos de transmissão de energia elétrica sendo fechados, porque tais países estão dando preferência a comprar energia da Suécia, da Polônia ou mesmo ainda da Finlândia.
É o caso aí da Lituânia também, mais ao sul, conforme nós podemos observar no mapa aqui, que tem limite fronteiriço com a região russa de Kaliningrado, aqui ao sul, e corta ali as regiões fronteiriças no que se refere ali ao fornecimento de energia. Então a gente tem, conforme podemos mais uma vez reiterar, o fim de relação entre países, esses países europeus e a Rússia de maneira muito significativa, ao ponto de até a questão energética ficar não mais plena entre eles e o rompimento dessa relação econômica e os países europeus tendo que se fortalecer de alguma maneira em alguma outra integração de infraestrutura, enfim. Então, tema importante. Agora, um assunto fundamental também envolve a contraofensiva que a Ucrânia faz na região de Pokrovsk. A gente falou aqui algumas vezes a respeito da importância da região de Pokrovsk, em especial quando nós consideramos que a posição geoestratégica de Pokrovsk é fundamental para a defesa ucraniana no fronte de guerra na região do Donbass. O Donbass que envolve basicamente a localidade sul-oeste do território de Luhansk e também todo o fronte de guerra do norte e leste da região de Donetsk. Então, eventualmente, a Rússia está pressionando Pokrovsk já há algum tempo e nós temos agora uma contraofensiva ucraniana na região de Pokrovsk a fim de tentar repelir o avanço russo nesta região. Nós podemos bem observar, mais uma vez, aqui no nosso mapa, mas destacando outra vez ainda, uma característica importante aqui do nosso canal é sempre buscarmos compreender a questão da geopolítica a partir da cartografia, a partir dos mapas, porque a geografia é um dos elementos fundamentais e importantes para a compreensão da geopolítica. Aqui nós temos confrontos no limite entre Shevchenko e a região de Pokrovsk. Pokrovsk é esta cidade onde houve intensos bombardeios russos agora nas últimas horas, tudo bem? Nós temos aqui, destacando com vocês, a região de Pokrovsk. Vou destacar na cor roxa, tudo bem? Esta cidade aqui e o limite de guerra se localizando aqui ao sul de Pokrovsk, a Rússia fazendo uma manobra por esta região aqui, ó, nós falamos já algumas vezes. A Rússia avançou há algumas semanas sobre Shevchenko, localidade onde há uma enorme concentração de lítio. Aliás, as questões que dizem respeito às riquezas minerais da Ucrânia estão em grande debate agora. Nós falamos bastante sobre isso nos últimos dias. Bem, aqui nós temos, conforme podemos observar, confrontos no limite sul da região de Pokrovsk e a Ucrânia teria feito aí uma ofensiva nesta região. Vale lembrar aqui, destacar na região do mapa que eventualmente Pokrovsk se localiza nesta região, tá? E aí, conforme eu dizia, a partir desta região que destaquei na cor roxa, é por onde a Ucrânia recebe ajuda aí militar, digamos assim, em sua logística para defender o avanço russo nesta região de Luhansk e também no fronte de guerra aqui no Donetsk, tudo bem? Então, é uma região importante e fundamental, mais uma vez, reiterando a importância de Pokrovsk. Agora, se Pokrovsk cair, o próximo passo russo será justamente avançar sobre a direção de Dnipropetrovsk, ok? Este oblast aí, mais para o interior do território da Ucrânia, tudo bem? Então, a Ucrânia, certamente, pelo que nós observamos, vai resistir bastante nesta região de Pokrovsk, como foi em outras cidades do fronte de guerra que a Rússia conquistou a um custo bastante considerável de perdas de materiais e também de perdas humanas, conforme a gente pôde observar ao longo desses 3 anos quase já completos de guerra. Caminhamos para o aniversário da guerra entre Rússia e Ucrânia, agora no dia 24 de fevereiro do corrente ano. Bem, então este é um tema importante, a contraofensiva da Ucrânia na região de Pokrovsk. Por fim, assunto fundamental e importante se refere aí justamente a conversas entre Donald Trump e Vladimir Putin. Não há uma clareza exatamente do que ambos conversaram, tudo bem? Donald Trump e Vladimir Putin. O Trump simplesmente diz que o Putin é alguém que não quer continuar com a guerra porque não quer que as pessoas continuem morrendo no fronte de guerra.
certamente vão comentar que se a Rússia não quer que as pessoas morram no fronte de guerra, a Rússia deve sair do território ucraniano, etc. Esse é um ponto aí que muitos de vocês comentam aqui no nosso canal do nosso YouTube, assim eu acompanho os comentários de vocês, tá bom? Mas não é tão simples assim. Agora eu quero chamar a atenção também, à luz da honestidade intelectual, que eu sempre falo aqui, seguinte: o Zelensky criticou de maneira significativa quando Narendra Modi visitou a Rússia e conversou com Putin. A mesma coisa o Zelensky fez, criticou de maneira muito incisiva o Viktor Orbán quando ele viajou para a Rússia, eventualmente conversando com o Putin. O Zelensky tem toda a razão em fazer tais críticas a tais governantes. Entretanto, naquele contexto eu dizia com vocês o seguinte, né? Claro, um monte de gente me xinga, porque o Rousseff, esse xingamento bem bocó, né? Não, porque o Zelensky não criticará o governo americano caso ele converse com o Putin. Tudo bem? O Zelensky recentemente fez uma crítica bem séria em relação ao Joe Biden, questionando justamente o que o Biden e o Putin conversaram lá em 2021, em junho daquele ano. Só que o Joe Biden já não é mais presidente dos Estados Unidos, né? Agora o Trump tem conversas eventuais com o Putin e, por sua vez, o Zelensky vai criticar o Donald Trump? Não nos parece que o Zelensky fará isso. O que não significa que o Zelensky não tenha coragem, não é disso que se trata, na minha interpretação. Mas se trata da Ucrânia precisar de maneira muito intensa do apoio dos Estados Unidos em relação à Rússia. Ainda que haja um heroísmo enorme da Ucrânia em resistir aos avanços russos no fronte de guerra e assim por diante, se não houver o apoio militar dos Estados Unidos, a Ucrânia não vai ter condições de resistir ao avanço russo, na minha avaliação. Você concorda com isso? Comenta aqui embaixo. Pessoal, buscando compreender da maneira mais honesta o que ocorre na questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Não é necessariamente tomando um partido, certo? Mas sim entender. É lamentável a guerra, que já vai completar 3 anos, conforme nós observamos, e observando aqui essas nuances da questão geopolítica. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue para as pessoas que gostam de geopolítica. Aliás, a Rússia fez ataques com 100 drones contra o território da Ucrânia hoje. 70 foram abatidos. Em um vilarejo no Donetsk, no norte, também houve um avanço russo, segundo informações do Ministério de Defesa da Rússia tal. E concluo aqui com vocês, reiterando a você que deixa o like, se inscreva e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Mas é isso. Respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.